Shalom, shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas, é sempre uma honra, uma alegria poder compartilhar com você, esse maná, esse pão fresquinho do céu. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana, e eu já quero declarar que essa semana será uma semana de bênçãos, de vitória, de boas notícias, amém? Sempre lembrando, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, amém? Esse capítulo 8 do livro de Esdras, nós vamos ver aqui um jejum, né? Um jejum muito interessante, um jejum que eles fazem para Deus abençoar ali a caminhada deles, para que as coisas fluíssem bem. Sabe que existem momentos nas nossas vidas aonde a gente sabe, a gente sente, não, eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar, o negócio parece que tá ficando mais, né? E a gente sente. Então eu falo para você assim, quando você sentir que é tempo de você abrir um jejum, de você abrir uma consagração, de você buscar mais da parte de Deus, não negligencie isso, porque existem demônios que só saem com jejum e oração. Existem coisas que nós precisamos nos posicionarmos. E o jejum, ele não pode ser somente, né, ali você se abster de algum alimento, né? O jejum, você tem que estar meditando na palavra, você tem que estar orando, é um conjunto. Então, nós vamos aprender um pouco a respeito disso hoje. Eu tenho a plena certeza de que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. E vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor meu Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço por esta rica oportunidade que temos de neste dia, de nesta hora, podermos mergulhar na tua palavra. A tua palavra é viva, ela é eficaz, a tua palavra tem poder para nos transformar de dentro para fora. Espírito Santo, nos instrua a luz da tua palavra, fala poderosamente aos nossos corações, é o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Declara aí comigo, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Presta atenção no contexto bíblico, então, desse capítulo 8, que rico esse contexto, né? São estes os cabeças de famílias com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém, no reinado de Artaxerxes. Sabe, agora me veio algo aqui. Quem tem caminhado com você? Você tem estado na companhia de quem? Você consegue reconhecer aquelas pessoas que de fato são uma com você? Você já deve ter ouvido falar assim, né? Ah, quando a gente está passando por um momento difícil, é aí que a gente sabe quem realmente está do nosso lado e quem não está. Pois bem, você tem clareza daquelas pessoas que você pode contar? Porque muitas das vezes a gente menospreza aquelas pessoas que são ponta firme e acaba supervalorizando pessoas que no final do dia nos viram as costas. Então, cuidado com as pessoas que você tem, às vezes, valorizado demais, né? Porque às vezes essa pessoa ela ainda não te deu nenhum sinal de que ela é de fato uma com você. Então, em contrapartida, pode ser que existem outras pessoas que já mostraram para você que se você precisar, elas são uma com você, que ela não vai te desamparar. E às vezes a gente fica, sabe, dando muito crédito para quem não merece e desvalorizando aquele que de fato merecia a nossa atenção. Então presta atenção no contexto, né? Que me veio isso na mente agora. Mas, dando continuidade, aqui, versículo 3, vamos lá. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Paros, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Dos filhos de Pat-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Isato, Secanias, filho de Zaziel, e com ele 300 homens.
Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel, Semaías, e com ele 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 60 homens. 70 homens, 70. Eu os reuni próximo do riacho, que corre para Ava, e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, o líder de Casifia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Casifia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. E devido ao fato de estarmos sob a boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, seguido de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Versículo 21, olha que forte isso daqui. Então, ali perto do riacho Aravá, Amor, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos suplicando a Deus que nos dirigisse na nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na entrada. Afinal, tínhamos testemunhado a boa mão do nosso Deus, né? Que está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Zerebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei e os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida pesei e entreguei nas mãos dele 22.750 quilos de prata,
3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem ouro. Então eu lhes disse: vós sois santos, isso é, separados para servir a Yahvé, o Senhor, como são consagrados também estes vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, dedicadas ao Eterno, Deus de vossos antepassados. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Yahvé, o Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem tudo a Jerusalém, a casa de nosso Deus. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio de Aravá, né, e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós e na entrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote de Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração a Yahvé, o Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas, às autoridades do reino, bem como aos governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra de Deus. Bom, o que esse contexto aqui ele marca para mim é justamente o fato deles entenderem que a boa mão do Senhor estava com eles e que, né, eles, aqui no contexto, se você parar para analisar, você vai ver que em algum momento eles até poderiam ter pedido para o rei. Ai, gente, um gatinho, ó, cadê o gatinho? O gatinho derrubou o celular. Cadê o gatinho? Ó lá, ó. Traz ele aqui, Aninha. Olha lá, você tá atrapalhando o devocional, menino. É. Eu já gravei 13 minutos, gente, né? A gente vai continuar aqui em nome de Jesus. Tá bom, gatinho? Vem cá, vem. Vem falar da palavra de Deus aqui, vem. Vem. Você te mordeu, mãe? Voltando, o que mais me chama a atenção nesse contexto é o seguinte, né? Que, olha, agora viu seu pai, vai lá com seu pai. Já derrubou o celular. O que mais me chama a atenção nesse contexto, voltando, é que eles tinham o favor do rei e eles poderiam até, talvez, quem sabe, pedir uma escolta, né, cavaleiros e tal, mas o que eles chegam aqui ao seguinte entendimento, né? O que eles falam aqui? Eles falam o seguinte, que não seria legal, né? Não seria algo positivo, algo que seria bem visto diante de Deus. Eles estariam trocando a proteção de Deus pela proteção do homem. E eles queriam ali, tipo, mostrar para Deus que a confiança deles estava no Senhor. Então, eles pegam e fazem esse jejum, né? Essa consagração, se consagram para poder ali prestar a devida reverência a Deus. Por quê? No meio do contexto, a gente vê que eles falam a boa mão do Senhor. Eles entendiam que a boa mão do Senhor estava permitindo que eles vivessem algo novo. E a gente tem que ter essa clareza, né?
Existem alguns momentos que a gente pode seguir de uma outra forma, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter perseverança e a gente precisa sempre entender o quê? A boa mão do Senhor está comigo. O Senhor me conduziu até aqui. O Senhor, Ele, né, não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Eu creio que Deus, Ele é um Deus que me guarda, é um Deus que me restaura, é um Deus que zela por mim. Então, assim, e também aqui, quando eles falam nos últimos aqui, ó, que tudo ali tinha sido contado, pesado. Aí, o gatinho de novo. Tudo foi contado, pesado. E eles tinham ali a prata, eles tinham um recurso. E o que eu penso em relação a esse peso, sabe? É o seguinte, que havia ouro, havia prata, havia subsídios humanamente falando. Mas o que mais é relevante e o que tem que prevalecer na nossa vida, como o que prevaleceu na vida do povo, é a boa mão do Senhor. Ainda que você tenha o recurso, ainda que você tenha condições, ainda que você tenha o ouro, tenha a prata, que tudo seja pesado, que as coisas, humanamente falando, estejam correndo de uma forma positiva, ou até talvez não esteja correndo como você gostaria, mas no final do dia, o que vai contar? A boa mão do Senhor, né? A boa mão do Senhor, ela é o que é o mais importante, a presença de Deus, né? A graça de Deus sobre as nossas vidas. E também fica aqui o que é interessante nesse capítulo é o jejum, né? Que eles fizeram esse jejum para quê? Para pedir a Deus, né, um sinal ali de que eles estavam ali de fato confiando que o Senhor é quem iria dar êxito a eles. Então eles estavam fazendo isso em reverência a Deus, né? Colocando o Senhor à frente de tudo, como se eles estivessem dizendo: olha, Senhor, nós sabemos que é o Senhor por nós. E nós queremos deixar bem claro isso, que a nossa dependência está em Ti. Deixe claro, sabe, dê sinais para Deus que a sua dependência está nele. E esses sinais a gente não dá na frente de todo mundo, né? Esses sinais que a gente dá para Deus é no nosso secreto, né? Quando você ora, quando você busca, quando você confia. É aí que você dá sinais de que você confia na boa mão do Senhor. Amém? Peço perdão aí pelas interferências, tanto do barulho das máquinas que estão trabalhando aqui no sítio e também do gatinho, mas a vida real é assim, né? Se a gente for esperar um momento totalmente favorável, talvez as coisas não fluam. E eu sei que a mensagem chegou ao seu coração, eu sei que você entende o quanto que a boa mão do Senhor, ela está sobre você. E eu creio que em você e através de você, Deus fará prodígios, milagres e maravilhas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu agradeço por por este devocional, por esta palavra, por este momento. Que o Senhor guarde, Deus, o nosso dia, que o Senhor esteja ali no controle de cada detalhe. Que o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor, que o Senhor nos livre de nós mesmos, dos nossos desejos desenfreados, de tudo aquilo que nos distancia de Ti. Nos ajuda, Senhor, para que a gente venha escolher a melhor parte, para que a gente não vacile, para que a gente não negligencie a obediência. Em tudo, Senhor, eu Te rendo graças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom.